E hoje nós vamos falar de apuração de tributos de empresa do lucro presumido, referente à movimentação que essas empresas obtêm de aplicações financeiras em renda fixa. E o nosso vídeo ele vai ser dividido em 4 partes. A primeira, quais são os tributos que você vai precisar apurar. Segundo, quando que ocorre o fato gerador para você efetuar essa apuração. Terceiro, como que funciona o cálculo desses tributos e, por último, não menos importante, como que você vai efetuar a compensação dos créditos de imposto de renda retido na fonte com os débitos de imposto de renda pessoa jurídica. Primeiro, nesse vídeo nós estamos falando de empresa de lucro presumido, que é optante pelo regime cumulativo. E se tratando desse estilo de empresa, não há incidência de PIS/COFINS sobre rendimento de aplicação financeira. Ou seja, os únicos tributos que você vai precisar apurar é o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. E falando já, entrando no tema de fato gerador, qual que é o fato gerador que vai te obrigar a fazer essa apuração? Bora lá! Quando a gente fala de nota fiscal, de empresa, né, de tributação de nota fiscal, o fato gerador para a incidência do imposto é a emissão da nota fiscal via de regra, correto? Falando a respeito de aplicação financeira, o único e exclusivo fato gerador é o resgate da aplicação, ou seja, qual que é o momento em que você vai precisar fazer a apuração de tributos sobre rendimento de aplicação financeira, quando ocorrer resgates dessa aplicação. Enquanto não ocorrer resgates, não se fala em tributação. Ficou um pouco confuso? Bora para a tela do nosso notebook para esclarecer um pouco mais. E aqui eu peguei um extrato real de uma empresa que eu presto serviços para que a gente possa adquirir esse conhecimento na prática. E primeiro eu quero mostrar para vocês, né, como que você faz a leitura de um extrato de aplicação financeira. Esse extrato aqui, como vocês bem observaram, é um extrato de uma aplicação em renda fixa, certo? Max DI, do Banco Bradesco, perfeito? Bora lá então. Primeiro, o extrato ele é dividido em duas partes que você precisa entender. Primeiro é a parte das colunas, certo? Que já é bem intuitivo para todo mundo, onde é aqui você vai ser listado, né? Informação que vai ser trazido logo abaixo das colunas. E o segundo, calma aí, deixa eu dar um zoom para ficar melhor para vocês, né? E o segundo, que eu deduzo que ser tão importante quanto, é a organização das linhas, porque se você pegar um extrato, você vai ver que o extrato ele traz muitas informações, extrato de aplicação financeira. Então você tem valor aqui, você tem valor aqui embaixo, você tem valor aqui também, ou seja, você tem valores em todos os cantos. E como que você vai saber qual valor você vai utilizar? Você vai ter que fazer a leitura dessas grandes linhas aqui, ó. Então aqui nós temos as aplicações, aqui nós temos os resgates e vencimentos, aqui nós temos as reduções de cotas, que isso aqui é um conhecimento bem específico de aplicação financeira, e aqui nós temos o saldo final. Então, tudo que vier abaixo de valores da linha de aplicações se referem a valores que a empresa investiu na aplicação financeira, correto? Tudo que vier abaixo de resgates e vencimentos são os resgates que a empresa fez, ou seja, os recursos que ela tirou da sua aplicação financeira e jogou para sua conta corrente. Essa redução de cotas aqui, como eu disse, é um tema bem específico de aplicação financeira, que é uma antecipação que a Receita Federal ela faz. Se vocês querem que eu me aprofunde um pouco mais nesse conhecimento de come cotas, deixa aqui nos comentários que eu trago um vídeo específico sobre isso, tá joia? E aqui nós temos o saldo final da nossa aplicação financeira, onde a contabilidade vai pegar o valor dos rendimentos para lançar na contabilidade, para fazer a contabilização por regime de competência e etc. Como eu disse a vocês, a informação que nós precisamos e o único momento, né, melhor dizendo, que nós vamos precisar fazer a apuração de aplicação financeira é quando ocorrer resgate da aplicação. Então, qual que é o local que nós vamos pegar e observar se houve movimentação ou não? É exatamente aqui, na coluna de resgates e vencimentos. Ou seja, nós vamos ter que olhar nessa coluna de resgates e vencimentos. Se não ocorreu movimentação referente a resgate, não se fala em tributação de aplicação financeira. Então, se nós observarmos aqui o mês de agosto dessa aplicação, ela não tinha saldo anterior, ó, eu esqueci de grifar aqui para vocês também, ó. Era uma aplicação que não tinha saldo anterior. A empresa efetuou uma aplicação no decorrer de agosto de 2025 de R$ 49.976,50, não ocorreu resgate nenhum durante o período e o saldo final dessa aplicação é R$ 50.010,08, perfeito? Então aqui não se fala em tributação. Agora a gente vai entrar no extrato do mês 9 dessa mesma empresa. Já vou dar o zoom aqui para vocês, para ficar fácil de visualizar, certo? Não sei se o zoom ficou muito bom, acredito que tenha ficado. Novamente, vamos grifar. A gente tem
as informações referentes ao saldo anterior, nós temos as informações referentes às aplicações efetuadas no período, nós temos as movimentações referentes a resgates e vencimentos, e nós temos as movimentações referente ao saldo final. Perfeito? Vamos efetuar a análise desse extrato. Vamos lá. Nós temos o saldo anterior, que se refere à movimentação que foi incorrida em agosto. Nós temos as aplicações, que nesse mês em específico, que é em setembro, veio com saldo zerado. E opa, olha aqui esse carinha. Nesse mês de setembro, melhor dizendo, nós tivemos 3 resgates, sendo um efetivado no dia 12/9, sendo outro efetivado no dia 16 e o último no dia 25/9. Ou seja, para fins de apuração de tributos, nós vamos precisar apurar imposto de renda e contribuição social referente a setembro de 2025. Por quê? Porque nós tivemos 3 resgates durante esse período. E o segundo ponto mais importante aqui, vou até tirar uma coluna do Zoom. Que informação nós vamos pegar para efetuar a apuração desses tributos? É 2 informações que são bem simples. A primeira, a tributação, ela é incorrida em cima do lucro que nós obtivemos dessa aplicação. Então, a primeira informação que a gente vai pegar é o rendimento que nós obtivemos do resgate dessa aplicação financeira. Então, nós vamos voltar aqui para o nosso notebook e ver aqui, ó, valor principal, valor das cotas, valor bruto, opa, renda total. Então, essa informação ela será relevante para nós porque se refere à renda que nós obtivemos dessa aplicação financeira. Segunda informação que nós vamos pegar, o valor do imposto de renda retido na fonte. De primeiro momento eu não vou entrar nessa explicação do porquê, tá joia? Mas mais para frente a gente vai entrar nessa explicação. Então, beleza. Nós vamos descer na coluna de renda aqui, certo? Até encontrar a linha do resgate. Então, qual que foi a renda total que nós obtivemos desse resgate? 253.050. Então, a gente vai deixar grifadinho aqui. E qual que foi o valor de imposto de renda retido na fonte? 43,58. Então, serão essas 2 informações que nós vamos utilizar para fins de tributação de aplicação financeira. Beleza, Léo, mas observe ali no extrato que nós temos 2 colunas referente à renda. E qual que é a coluna correta? Porque eu vi que você grifou uma das 2 colunas. Então, bora lá que eu vou explicar para vocês certinho. Vamos voltar aqui para o nosso extrato novamente. Como vocês bem observaram, nós temos a coluna da renda total e nós temos a coluna da renda bruta do período. E aqui você pode se confundir, porque se você bem observar, nós temos uma renda de 164,28 aqui e nós temos a renda de 253,50 aqui. E aqui, contadores, para vocês validarem aí, se vocês ficaram na dúvida, né, qual que é o valor correto que nós vamos utilizar, o cálculo é bem simples. Se falando de aplicação financeira, nós temos o que nós chamamos de valor principal, que é o valor que nós aplicamos, certo? E qual que é o cálculo que nós fazemos? O valor que nós aplicamos mais o nosso rendimento, certo? É o nosso valor bruto da nossa aplicação financeira. Valor bruto este que passa pelos descontos de imposto de renda retido na fonte e IOF, que vai ser igual ao valor que cai na nossa conta corrente. Para você validar, então, qual que é o valor correto que nós vamos utilizar de renda? É só você fazer um cálculo simples, galera. Deixa eu pegar a calculadora aqui rapidinho para vocês, ó. Aqui, ó, o extrato de aplicação já traz o nosso valor principal aqui, certo? Que é 27.794, 27.794 e 87. Eu faço esse valor mais o valor bruto que eu grifei aqui, que é 253,50, 253,50 mais 28.048,37. Então, se você está com dúvida sobre qual é o valor que você vai pegar, você pode fazer esses cálculos simples. Você pode pegar o valor principal, que é uma informação que o extrato de aplicação financeira traz, somar com o valor bruto de rendimento que você pegou, e essa soma tem que ser igual ao valor bruto da nossa aplicação financeira. E se você pegar o outro valor, obviamente vai dar errado. E agora vocês já entenderam quando que ocorre o fato gerador, certo? Pausa o vídeo aqui agora e deixa aqui nos comentários quando que ocorre o fato gerador, vocês lembram? O fato gerador ocorre quando acontece o resgate da aplicação financeira única e exclusivamente. Se não ocorrer o resgate, não se fala de
apuração de tributos de aplicação financeira, correto? E agora a gente vai aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento. Vocês estão prontos? Agora a gente vai entrar no cálculo efetivo, ou seja, como que você vai efetuar o cálculo desses tributos. Bora lá! E aqui eu trouxe extratos de uma outra empresa que eu presto serviços que também tem resgates de aplicação financeira para que a gente possa novamente localizar os fatos geradores, ou seja, eu quero trazer informações reais para vocês aqui para a gente efetuar o cálculo, fechou? Então, primeiro aqui, a gente vai precisar localizar o nosso fato gerador, beleza? Nós já aprendemos que a única linha que nós vamos olhar para fins de apuração de tributos de aplicação financeira é a linha de resgates e vencimentos, beleza? Então, a gente já observou aqui que no mês de julho nós tivemos resgates dessa aplicação financeira. Quais são as colunas que nós vamos observar? Que nós já aprendemos. A coluna de renda e a coluna de imposto de renda retido na fonte. Essas duas informações que a gente vai precisar localizar. Então, a renda desse resgate, o rendimento total que nós obtivemos desse resgate foi 845,95, certo? E de imposto de renda retido na fonte, 123,69. Beleza? A gente vai deixar grifadinho aqui. A gente agora vai partir para o extrato do mês 8, certo? A gente vai descer novamente lá na coluna de resgates e vencimentos. Novamente, pessoal, no mês 8, nós tivemos movimentação de resgate e vencimento, ou seja, nós tivemos o fato gerador para fins de tributação. Então, a gente vai precisar tributar. Qual a informação que a gente vai pegar aqui novamente? Primeiro, a renda total obtida nesse resgate, certo? E o imposto de renda retido na fonte. Vamos descer a linha novamente aqui. Qual que foi o valor do rendimento? 4.143,21. Qual que foi o valor do imposto de renda retido na fonte? 671,71. São essas informações que a gente vai levar para a nossa apuração. Por último, não menos importante, extrato referente a setembro de 2025, certo? A gente vai descer aqui na coluna novamente de resgates e vencimentos. Ah, Léo, mas eu também tive movimentação e aplicação aqui. Galera, aqui a gente não está falando de contabilização. Se o tema do vídeo fosse contabilização de aplicação financeira, a gente teria que sim observar as aplicações para efetuar os lançamentos contábeis, os resgates para efetuar os lançamentos contábeis, rendimentos brutos do período e etc. Mas para fins, novamente, de tributação, a única informação que é relevante para nós é o resgate efetivamente. Então, novamente, em setembro nós tivemos um outro resgate. O que nós vamos observar? A renda total recebida desse resgate e o valor do imposto de renda retido na fonte, beleza? Descendo aqui, o rendimento foi 3.924,89, o imposto de renda retido na fonte 583,59. E aqui, pessoal, a última informação que eu quero passar para vocês é a seguinte. Ah, Léo, eu não consegui localizar no meu extrato qual que é o rendimento, qual que é o imposto de renda retido na fonte. Galera, aqui qual que é a atitude que vocês podem fazer? É entrar em contato com a sua agência bancária e solicitar uma ajuda, porque uma vez que você vai localizar, uma vez que você localiza onde aquela instituição organiza, né, onde aquela instituição coloca as informações, uma vez aprendido, você leva esse conhecimento para a vida toda. Então, se vocês não conseguiram localizar qual que é o rendimento, qual que é o imposto de renda retido na fonte, primeiro, deixa aqui nos comentários. Pode entrar em contato conosco através do Instagram ou pelo nosso WhatsApp, que vocês têm acesso a essas informações, ou também pode entrar em contato com a sua agência bancária, que eles vão te ensinar de maneira tranquila onde você vai localizar essas informações. E já entrando aqui na nossa planilha de cálculo, primeiro, eu só puxei as informações que nós grifamos lá nos extratos, ou seja, nós pegamos o rendimento bruto e imposto de renda de julho, agosto e setembro e listamos aqui, certo? Primeiro e mais importante, pessoal, a apuração de aplicação financeira ela vai ocorrer de maneira trimestral, assim como as outras receitas que você também apura. Então, nós vamos apurar uma vez por trimestre, fechou? E outra informação relevante também é que, diferentemente, né, quando a gente fala de lucro presumido, nós já lembramos que nós temos a alíquota de presunção do lucro presumido, que varia de empresa para empresa, certo? Então, para você apurar os tributos de uma empresa de lucro presumido, você tem que fazer o seguinte, vamos lá, contribuição social. Você vai pegar a sua receita bruta, aplicar o percentual de presunção, e aí você vai encontrar a sua base de cálculo, e em cima da base de cálculo você calcula o valor do tributo, né? Aplica o percentual do tributo, e você chega no seu imposto devido. Quando a gente fala de rendimento de aplicação financeira, esse rendimento ele não passa pela alíquota de presunção, tá, galera? Então, você vai encontrar o valor do seu rendimento, aplicar direto a alíquota do imposto e você já vai ter o seu imposto devido, beleza? Então, como que funciona o cálculo aqui? É bem simples, contribuição social. Qual que é a alíquota da contribuição social? É 9%. Qual que é a alíquota do imposto de renda?
15%. Como que vai ficar o cálculo do seu tributo? De maneira bem simples, galera. Você vai pegar o rendimento que você encontrou da sua aplicação financeira, lembrando que a soma dos 3 trimestres, ou, perdão, dizendo, a soma dos 3 meses, né, referente ao terceiro trimestre, e aplicar o percentual do tributo, que é 9% de contribuição social, e no imposto de renda a mesma coisa, pegar o total do tributo e aplicar o percentual do tributo, pegar o total da renda, pegar o total da renda, que é 8.914,05, e aplicar o percentual do tributo, que é 15%, e você já vai chegar na sua apuração de maneira bem tranquila, galera. E nesse primeiro momento aqui, vocês conseguem observar que o mais complexo é você encontrar quais são os valores que você vai utilizar, ou seja, localizar no extrato qual que é o valor que você vai utilizar de rendimento e qual que é o valor que você vai utilizar de imposto de renda retido na fonte. Encontrado o valor, para efetuar o cálculo é bem tranquilo, mas agora a gente, antes de entrar na parte de imposto de renda retido na fonte, a gente vai aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento para que vocês entendam de uma vez por todas esse cálculo. Por quê? Quando que esse cálculo ele fica complexo? Quando acontece isso aqui, ó. Renda bruta. Ou renda bruta não, receita bruta. Então a gente vai simular que essa empresa aqui em específico teve 50 mil de renda bruta em julho, 60 mil de renda bruta em agosto e 40 mil de renda bruta em setembro. E por que que a gente vai fazer essa simulação aqui para vocês? Porque é o seguinte, o cálculo de imposto de renda ele fica confuso quando nós misturamos o rendimento de aplicação financeira com o rendimento da atividade principal da empresa, correto? Então aqui, a gente vai fazer uma tributação completa para vocês aqui, tá? A gente vai efetuar a tributação de PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda pessoa jurídica para que você entenda como que você vai fazer esse cálculo na prática, certo? Então, bora lá. Sobre PIS, COFINS, bem tranquilo. Tributação do PIS, COFINS é efetuada de maneira mensal. Como que você faria a tributação referente à competência de setembro? Você pegaria a receita bruta de setembro, que é 40 mil, e multiplicar pelo percentual do PIS, que é 0,65. Beleza? COFINS, mesma coisa. Pegar 40 mil, que é a receita bruta de setembro, aplicar o percentual de 3%. Até aqui, sem segredo nenhum. O segredo começa quando a gente entra aqui, eu vou até dar uma separada, na contribuição social. Por quê? Porque, como eu disse, o rendimento de aplicação financeira, ele não passa pela alíquota de presunção, correto? Já esse rendimento aqui, que é a receita bruta do empreendimento, ele passa pela alíquota de presunção. Então, acaba ficando um pouco confuso para quem vai efetuar esse cálculo pela primeira vez. Mas, galera, é bem tranquilo de fazer. Como que vai ficar esse cálculo aqui? Vamos pegar primeiro a contribuição social. Primeiro, o que que você vai fazer? Vai pegar a sua receita bruta do período, certo? Que é 150 mil, vai aplicar o seu percentual de presunção. Vamos supor que essa empresa aqui, essa empresa em específico que eu trouxe para vocês, é uma incorporadora. Então, a alíquota de presunção dela é 8% para imposto de renda e 12% para contribuição social. Mas aí você vai pegar a alíquota de presunção da empresa que você presta serviços, tá joia? Então, aqui a gente vai aplicar a alíquota de presunção, que é 12% nesse caso, peguei a receita bruta, 12% que é a alíquota de presunção. E aqui, se você não tivesse rendimento de aplicação financeira, o que que você ia fazer? Pegar esses 18 mil, aplicar o percentual de 9% e você teria o imposto devido, correto? Perfeito, só que aqui você tem rendimento de aplicação financeira. Então, o que que você tem que fazer aqui? Você vai ter que pegar o seu rendimento de aplicação financeira. Então, esse aqui é o rendimento, perdão, rendimento de aplicação, certo? E somar com o cálculo que você acabou de efetuar. Então, o seu cálculo de presunção deu 18 mil, você tem que somar com o valor do rendimento da sua aplicação financeira, e aqui vai ser igual à sua base de cálculo para CSLL. Perfeito, pessoal? E aqui é dessa maneira que você vai encontrar o valor do seu tributo. E por último, deixa eu tacar para cá só para não atrapalhar. E aqui, como que você vai fazer? Encontrar a base de cálculo, você vai pegar o percentual do tributo e aplicar 9%. Então, nesse caso aqui, essa seria a contribuição social devida, certo? Que você teria que pagar no dia 31/10. Então, esse PIS aqui você pagaria dia 25/10. Essa COFINS você pagaria no dia 25/10 também. E essa contribuição social sobre o lucro líquido você pagaria no dia 31 de outubro.
Beleza? E como que ficaria o cálculo do imposto de renda? Galera, mesma coisa. Você pegaria aqui, deixa eu só replicar isso aqui. Deixa eu dar um mesclar centralizar para ficar bonitinho para vocês. O imposto de renda ficaria a mesma coisa, galera. Primeiro, você vai fazer o cálculo de presunção, beleza? Vai pegar a sua base, a sua receita bruta, aplicar o percentual de presunção do tributo. No caso dessa empresa em específico, é 8%. Vai encontrar a sua base de cálculo, só que, se tratando dessa empresa em específico que tem também aplicação financeira, eu não posso pegar esses 12 mil e já aplicar os 15%. O que eu tenho que fazer antes? Somar o meu rendimento de aplicação financeira, que é 8.914,05, perfeito, e a soma desses dois valores vai ser igual à base de cálculo para minha base de cálculo para o imposto de renda pessoa jurídica. Perfeito? Perfeito. E como que ficaria o cálculo do imposto de renda? Pegar os 20.914,05 vezes 15%, que é o percentual do tributo, e esse seria o meu imposto de renda devido, que eu teria que pagar no dia 31/10/2025. E aqui, pessoal, se você ficou com alguma dúvida, eu recomendo que vocês voltem nesse conteúdo, assistam o cálculo novamente, de preferência, quando a gente fala de tributação de aplicação financeira, você vai aprender esse conhecimento na prática, não tem para onde correr. Esse conhecimento só vai entrar na sua cabeça de maneira literal quando você tiver com o extrato na mão, efetuando o cálculo. Então, se você já tem um extrato na mão, se você está precisando fazer essa tributação, assista o vídeo com esse extrato na mão e vai fazendo o cálculo seu junto comigo. No mesmo momento que eu estou fazendo o meu, você vai fazendo o seu também, que você pode ter certeza que esse conhecimento vai adentrar na sua cabeça e você vai aprender isso de uma vez por todas, tá joia? E agora a gente vai entrar no conhecimento que eu percebo que é o principal grau de dificuldade das pessoas entenderem quando o assunto é tributação de aplicação financeira, que é a parte de compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto de pessoa jurídica devido. E eu gosto de utilizar um exemplo bem prático para já começar a explicar como que isso funciona, que é o exemplo do holerite. Então, quando a gente pega o holerite mensal de um assalariado, a gente percebe que lá existe o destaque de imposto de renda retido na fonte, que é retido mensalmente do holerite desse funcionário. E esse imposto de renda retido na fonte, eu pergunto a vocês, é o imposto de renda definitivo? E a resposta é não. Ele não é um imposto de renda definitivo, ele é a antecipação do imposto de renda. E quando que é efetuado o cálculo do imposto definitivo? Esse cálculo é efetuado lá na declaração anual do imposto de renda pessoa física. Então é naquele momento que você faz o cálculo do imposto definitivo, você faz a compensação do imposto que você era devido, do imposto que você já antecipou no seu holerite mensal, e aí você tem o resultado final. Então, se você pagou o tributo A maior, você tem a restituição. Se você pagou o tributo A menor, você faz a emissão de uma guia adicional e efetua esse pagamento. E quando a gente fala de apuração de aplicação financeira, funciona da mesma maneira. O imposto de renda retido na fonte que o banco efetua, ele não é o imposto de renda definitivo, ele é a antecipação do imposto de renda. E quando que nós efetuamos o cálculo do imposto de renda definitivo? Exatamente aqui. É nesse momento aqui da tributação trimestral que nós efetuamos o cálculo do imposto definitivo. E o que nós fazemos aqui? Da mesma forma que acontece lá na declaração anual de ajuste anual do imposto de renda, que nós pegamos o devido menos o antecipado para chegar no valor que nós temos a pagar ou a restituir, a mesma coisa a gente faz na aplicação financeira. Nós vamos pegar o tributo devido, certo? Comparar com o tributo antecipado. Se nós antecipamos um tributo a menor do que o que era devido, nós emitimos a guia com a diferença, efetuamos o pagamento. Se for a menor, nós temos um imposto de renda a restituir. E já voltando aqui para o primeiro exemplo que nós pegamos, tá? Nós tivemos um resgate, um rendimento bruto no resgate de 8.914,05. Nós tivemos um total de imposto de renda retido na fonte de 1.378,99, certo? E aí a gente teve a apuração do terceiro trimestre de 2025. Nós pegamos 8.914, aplicamos o percentual de 9% e 8.914 aplicamos o percentual de 15%. E aqui a gente vai efetuar a famosa compensação. Qual que é o nosso tributo devido? O nosso tributo devido é o imposto de renda pessoa jurídica 1.337,11. Então a gente vai colocar aqui, ó, débito de imposto de renda pessoa jurídica 1.337,11. Crédito de imposto de renda, é que eu vou colocar imposto de renda retido na fonte, tá? Que é a nomenclatura mais correta. Então, qual foi o crédito de imposto de renda? Ou seja, qual foi o valor que nós pagamos de maneira antecipada? 1.378,99. Então, se nós pegarmos aqui o nosso débito menos o nosso crédito, a gente vai perceber que o nosso crédito de imposto de renda
é maior que o nosso débito de imposto de renda. Então aqui nós vamos ter o chamado imposto a restituir, ou como a Receita Federal costuma chamar de saldo negativo de imposto de renda da pessoa jurídica. Perfeito, galera? E aqui qual que é a questão que nós entramos? Quando nós falamos de saldo negativo de imposto de renda, ou melhor dizendo, quando a gente fala de imposto a restituir, a gente pode trabalhar nele de duas formas. A gente pode, primeiro, efetuar um pedido de restituição para que esse valor entre novamente na nossa conta corrente, ou a gente pode efetuar um pedido de compensação, ou seja, compensar os nossos créditos com outros débitos que não sejam imposto de renda à pessoa jurídica. E aqui agora a gente vai parar um pouco a parte de cálculo e vai explicar um pouco essa parte mais teórica do conhecimento. Falando de compensação, a Receita Federal ela nos permite efetuar a compensação de duas maneiras. Primeiro, o que nós chamamos de compensação direta, e segundo, é a compensação mediante pedido de compensação, que é o Perdiccomp Web. E quando que nós vamos poder utilizar a compensação direta? Quando se tratar de um mesmo tributo, ou seja, é o mesmo tributo, então o seu débito se refere a um tributo e o seu crédito se refere ao mesmo tributo, e o débito e o crédito tenha sido gerado no mesmo trimestre. No nosso caso aqui, vamos voltar para a nossa planilha. No nosso caso, esse débito que nós apuramos é um débito de imposto de renda, correto, que foi devido no terceiro trimestre, e o nosso crédito é também um crédito de imposto de renda que foi retido na fonte no terceiro trimestre. Dessa forma, nós podemos sim efetuar o que nós chamamos de compensação direta. E qual que é o benefício de efetuar essa compensação direta? O benefício é que nós não precisamos entregar Perdiccomp dessa compensação direta e nós não precisamos declarar, caso o tributo venha a ficar saldo zero, nós não precisamos declarar isso no MIT, na DCTF Web. E quando nós não pudermos fazer a compensação direta, nós vamos precisar efetuar esse pedido de compensação através de uma obrigação acessória, como eu já disse, chamada Perdiccomp Web. E qual que é o benefício e o malefício? Eu falo assim, por que fazer o pedido de compensação mediante Perdiccomp Web dá um pouco mais de trabalho? Porque, primeiro, você precisa entregar essa obrigação acessória, e segundo, quando a gente fala de MIT de DCTF Web, você precisa declarar o débito lá na DCTF Web, vincular esse débito com o seu pedido de compensação, e aí você mata a operação. E nesse momento você pode ficar confuso. Caramba, agora eu já fiquei perdido. DCTF Web, Perdiccomp, MIT. Calma. Esse aqui é só o nosso primeiro vídeo da série de aplicação financeira, onde a gente está tratando única e exclusivamente sobre o cálculo de aplicação financeira. Nós vamos ter outros vídeos onde a gente vai falar da parte de obrigações acessórias, ou seja, quais obrigações acessórias você vai precisar entregar por conta dessa apuração. A gente vai entrar na parte prática dos vídeos, ou seja, como entregar um pedido de compensação, como entregar o MIT, né, como você vai declarar esses débitos no MIT, como que você vai compensar o MIT, né, que é futuramente a DCTF Web, com o Perdiccomp Web. Então você vai ter todo esse conhecimento. E por último, não menos importante, você também vai aprender sobre toda a base legal que norteia a tributação de aplicação financeira. Então, calma. Vamos com calma, no vídeo de hoje é só para você entender a parte de débito cálculo. Então aqui, como nós estamos falando de um mesmo tributo, que o crédito foi gerado e o débito foi gerado no mesmo trimestre, nós podemos utilizar da compensação direta. E aqui, como que vai ficar a nossa apuração referente ao terceiro trimestre? Débito de contribuição social, 802,26, que a gente vai precisar emitir um DARF para pagamento dia 31 de outubro. Débito de imposto de renda pessoa jurídica, ficou zerado. E aí a gente ficou com o saldo de imposto de renda a restituir de 41,88. Deixa eu multiplicar por menos 1 aqui para ele ficar positivo. Então, o que a gente vai poder efetuar? O que a gente vai poder fazer com esse crédito? A gente pode efetuar um pedido de restituição para que esse valor caia na minha conta, e aí a gente pode, se optar, efetuar, né, se utilizar desse crédito para compensar outros débitos. E nesse momento, qual que é a dúvida que pode surgir na sua cabeça, Léo? Nós temos um débito de contribuição social aqui, certo? Certo. Nós temos um crédito de imposto de renda aqui, certo? Certo. A gente não pode utilizar este crédito para compensar o débito de contribuição social através da entrega de um pedido de compensação? E a resposta é: vocês podem. Porém, existe uma regrinha novamente que vai ser explicada de maneira mais a fundo no nosso vídeo em específico de Perdiccomp, mas já adiantando a vocês que você não pode compensar um débito de imposto de renda retido na fonte no terceiro trimestre com um crédito de imposto de renda retido na fonte do terceiro trimestre com um débito de contribuição do mesmo trimestre. Tem que ser de trimestres distintos. Então,
quando que eu poderia efetuar essa compensação mediante PERDCOMP desse débito de contribuição social? Se nós tivéssemos um crédito de imposto de renda retido na fonte referente ao segundo trimestre de 2025, nós poderíamos efetuar a entrega de um PERDCOMP compensando esse débito com o crédito gerado no trimestre anterior. Nesse caso em específico aqui, a gente infelizmente não pode efetuar essa compensação. E já que a gente deu um spoilerzinho do vídeo sobre PERDCOMP, a gente vai dar um spoiler também sobre obrigações acessórias, ou seja, quais são as obrigações acessórias que você vai ter que entregar aqui referente a essa apuração. Primeiro, você vai ter que entregar a DCTF Web informando o débito desse carinha aqui, certo? Então você vai ter que preencher esse débito no MIT, efetuar o pagamento do DARF e etc. Quanto a esse imposto de renda pessoa jurídica, você não vai precisar efetuar nada de entrega em obrigações acessórias mensais, certo? Quanto a esse crédito de imposto de renda, você também não vai precisar entregar nenhuma obrigação acessória mensal. Então, a sua única obrigação acessória mensal vai ser a DCTF mesmo. Agora, e das obrigações acessórias anual? Para todas essas informações, a obrigação que você vai precisar entregar vai ser a ECF para todas essas movimentações, ou seja, lá na ECF é que você vai declarar o seu débito de imposto de renda e o seu débito de imposto de renda retido na fonte. É o único lugar que você vai informar a compensação direta. E por último, não menos importante, se você gostou desse conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like nesse vídeo e deixa aqui nos comentários também se restou alguma dúvida para vocês. E também eu vou deixar aqui logo acima o QR Code do nosso WhatsApp, então se você ficou com alguma dúvida, se você não conseguiu localizar as informações no extrato de aplicação que está em suas mãos, manda um WhatsApp para nós que eu vou fazer questão de responder todas as perguntas, beleza? Então era basicamente isso que nós tínhamos no vídeo de hoje. Fé!